Olá, meu nome é Rubens Múzio, seja bem-vindo ao meu canal. Nós vamos falar sobre arte, espiritualidade e felicidade. Jesus fala em Mateus 16:26, por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que a gente troca pela nossa alma e o que está lá dentro da nossa alma, do nosso interior, do nosso si mesmo? Aí está o desejo pela felicidade e as artes podem nos ajudar muito nisso. Seja bem-vindo ao meu canal. Inscreva-se e participe. Há 2.300 anos atrás, Aristóteles já concluiu que não existe coisa mais importante na vida do ser humano do que a felicidade. O que ele mais deseja é a felicidade. Você vê isso em Kierkegaard, você vê isso até hoje no Piper, falando sobre essa busca pela felicidade como sendo central e central em Deus. Aristóteles olha para a vida do ser humano e percebe que ele valoriza, ele deseja, ele espera a felicidade na vida. Mas o mundo é complexo, muita coisa mudou desde os tempos de Aristóteles e a nossa compreensão do universo, das galáxias, do buraco negro, nossa compreensão do nível dos microscópios, do micróbio, de um fungo. Isso percebe a complexidade do mundo em relação àqueles deuses gregos antigos que parecem crianças desamparadas, comparadas à humanidade atual complexa que nós vivemos hoje. As pessoas querem ser felizes e elas genuinamente felizes, as pessoas que eu tenho encontrado que são realmente mais felizes, elas estão apreciando o que elas fazem. Nesse mundo complexo, elas estão buscando satisfação com a parte que lhes cabe da vida, com esse quião de vida. Não vivem lamentando o tempo todo e olham para o futuro com genuína confiança. Uma análise teológica, e você sabe que o meu canal possui essa lente teológica para ver o mundo. Se Diógenes estivesse com a sua lamparina acesa nos dias de hoje, ele não estaria procurando um homem honesto. Eu estou usando essa metáfora, essa simbologia da filosofia grega. Se ele estivesse hoje nas ruas das nossas cidades, ele estaria perguntando: consigo encontrar alguém feliz? Há alguém feliz ao nosso redor? Eu coloquei esse quadro atrás porque é uma coisa que eu faço. Eu pinto, tinta a óleo, eu gosto disso. E eu quero falar dessa relação com a nossa interioridade, as artes, as diversas formas de arte que o mundo tem e nos oferece para a gente lidar com essa frustração. A espiritualidade tenta lidar com esse descontentamento, a oração, a vida cristã, caminhada numa igreja, mas há várias outras coisas ao redor que procuram nos trazer um pouco dessa alegria diante do descontentamento, da frustração que nós enfrentamos no dia a dia, da infelicidade geral. É cada vez mais claro que há uma insatisfação crônica, e essa insatisfação crônica é o obstáculo à nossa felicidade, ao contentamento. E você olha ao redor e você percebe a dificuldade que as pessoas têm para encontrar essa experiência boa, interior de felicidade. E eu considero que talvez o principal motivo pela qual nós temos dificuldade de lidar com a infelicidade, nós estamos atrás dessa felicidade o tempo todo, é que a gente tem a impressão de que o universo inteiro foi criado para atender às nossas próprias necessidades. Você observa a partir da própria compreensão do universo, onde Deus está presente, a teologia, em diversas formas, demonstra que a dor faz parte da vida, que o universo não gira ao nosso redor e que o universo gira ao redor de Deus. Mas há vários sinais de que esse universo é um universo hostil às nossas necessidades. A própria teologia bíblica fala dos 4 cavaleiros, e deles haviam aqueles cavaleiros funestos de Apocalipse que estão destruindo a terra com a fome, com a doença, com a guerra, com o sofrimento, com armadilhas prontas para entrar em ação em qualquer momento da nossa vida. E mesmo se você não conheça essa teologia bíblica, você percebe que essa sensação de que o universo é um cenário de violências, de sofrimento. Você vê ao redor, a terra foi conquistada com milhares e milhares de anos de luta contra o gelo, de debates contra o fogo, de chegar a situações extremamente selvagens, de perda da vida, de morte, de peste, de sofrimento.
em níveis invisíveis que hoje, por exemplo, nós teríamos noção, mas a Terra toda foi conquistada no meio dos desafios. Esse universo não gira ao nosso redor. Você percebeu isso nos últimos anos com o Covid e várias outras doenças que não conseguem ser contidas, elas são virulentas e a mortalidade está aí, a superpopulação está aí, a gente enfrenta uma série de questões externas que causam essa frustração, esse sofrimento, esse desespero interno. E você percebe as descrições hoje sobre esse universo, não apenas da perspectiva teológica, mas filosófica, por exemplo, com um J.H. Holmes dizendo: o universo não é hostil, tampouco ele nos ataca, ele é apenas indiferente, ele existe, não é? E você olha ao redor, guerras, que nós vemos nações contra nações, dentro dos países um ambiente hostil, a pobreza disseminada, e aí há uma necessidade enorme para a gente procurar contentamento na vida. Onde que nós podemos encontrar? Como é que a oração, a música na comunidade, como é que um esporte, a arte podem nos ajudar nessa jornada pela felicidade na vida, numa vida complexa que nós vivemos? Há um mal generalizado e nós frequentemente achamos que teremos que lidar com ele de forma externa, pragmática, diretamente com essas causas externas. Mas as raízes do descontentamento estão dentro de nós, Porque você percebe pessoas que em situações complexas têm mais mecanismos, têm formas melhores para se defender. Os mecanismos protetores que a gente usa, às vezes, da religião, do patriotismo, das classes sociais, eles parecem efetivos para algumas pessoas, mas não para outras. Há uma sensação de falta de ordem, de equilíbrio, de entropia, de desequilíbrio interior, né? Essa ausência de felicidade e contentamento está presente ao nosso redor. Então, como que isso se manifesta na nossa vida? Nesse medo de existir, né? Nesse pavor existencial. Então, nós temos dificuldade de encontrar essa alegria, esse contentamento. Certamente a gente tem que apreciar o controle do ambiente externo, né? A nossa sobrevivência depende disso, de muita gente pensando, muita gente tentando mudar e melhorar o ambiente externo, mas ainda está muito longe da gente conseguir saber se o controle do ambiente externo realmente causa felicidade. Você olhe, por exemplo, naquela lista do World Happiness Report, aquele relatório de felicidade, onde o Brasil cai 11 posições. Isso é feito pela ONU, uma análise, o Brasil está em 49º lugar. Na edição do ano passado ele estava em 38º. Esse relatório da ONU ele considera pesquisas diversas, algumas delas da Associação Gallup Internacional, que analisa o PIB desse país, a expectativa de vida saudável, a liberdade que eles têm, liberdade religiosa, liberdade social, nas relações, a generosidade desse povo, o apoio social e a percepção de corrupção. Além disso, há discrepâncias diversas com os instrumentos que a gente mede essa experiência da felicidade. Você pode olhar para as pessoas mais felizes do mundo, vai conversar com alguém lá na Finlândia, na Dinamarca, na Islândia, os países mais felizes do mundo, Israel, os Países Baixos, Suécia, Suíça, Luxemburgo, Nova Zelândia, você vai lá e você percebe que é relativo esse nível de felicidade, não é? Mas, de forma geral, as pesquisas concordam que pessoas das nações mais ricas, com melhor nível educacional, um governo mais estável, informam níveis de felicidade mais elevada e satisfação com a vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, apesar do sofrimento social, das lutas raciais, dos vícios, desse super consumismo, os Estados Unidos está numa posição muito boa, né, com relação a essas listas que falam da felicidade. Parte disso é o tempo que eles gastam em atividades secundárias, que não são as principais, onde eles ganham dinheiro. O americano adulto trabalha em média 30 horas por semana e passa um adicional, talvez 10 horas, fazendo coisas irrelevantes no trabalho, conversando com colegas, devaneando sobre a vida, né? Mas cerca de 20 horas da semana, um americano típico está envolvido em várias atividades de lazer. 7 horas
assistindo TV, se bem que assistir TV é uma atividade extremamente passiva de lazer, 3 horas lendo, 2 em atividades mais ativas, como correr, tocar um instrumento, jogar, boliche, e 7 horas diversas aí em reuniões, encontros, festas, sociabilidade, inclusive igrejas. As 56 horas restantes que o americano está acordado toda semana são gastas em atividades de subsistência diversa, né? Ou aquilo que a gente faz, tomar banho, cozinhar, um tempo livre para ficar sozinho, olhar para o vazio, né? Enfim. Mas um dos paradoxos mais irônicos da nossa época, do mundo contemporâneo, é que essa disponibilidade de lazer, de atividades, pode ou não trazer felicidade, o fruir de uma alegria, de uma experiência boa interior. A gente tem oportunidades enormes, né? Então, você percebe que às vezes povos e classes sociais que têm uma vida mais difícil, compara com aquelas classes sociais e povos, nações que têm muito mais tempo, acesso, atividade de lazer. Não existe o sentimento de uma felicidade plena com frequência. Portanto, o que eu quero dizer é que a felicidade não é algo que acontece, não é simplesmente resultado da boa sorte de você ter nascido num país rico. Não é algo que o dinheiro pode lhe conceder. Não depende muitas vezes de eventos externos ou de situações, porque muita gente que sofre externamente, internamente encontra mais paz e contentamento. Mas depende de como interpretamos a vida. A felicidade, eu quero falar então sobre artes, felicidade e a espiritualidade, essa experiência boa de paz interior, ela precisa ser cultivada, nós devemos nos preparar para ela. Precisamos saber de algumas maneiras em que nós conseguimos canalizar a nossa consciência, controlar os nossos pensamentos, de maneira que a gente cultive a vida. A gente precisa estar cercado de dispositivos, de ações, de mecanismos que nos ajudem a encontrar. E nas artes é uma das grandes áreas, desde música, desde a arte marcial até a prática de um jiu-jitsu, ao yoga. Enfim, nós vamos falar sobre isso, como podemos encontrar a felicidade, a espiritualidade, a presença de Deus e fluir dessa paz interior, essa sensação boa de felicidade que todos nós desejamos, sentir um pouco mais diante do mal-estar do mundo onde vivemos. No próximo vídeo nós queremos falar mais sobre controlar essa experiência de felicidade, entender isso, compreender e para onde então olhar para o nosso coração, para os nossos desejos, para as nossas emoções e para a nossa vida cristã, nossa vida espiritual, consequentemente.